Oi pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal. E nós intencionamos levar ao seu coração uma mensagem que possa confortar, que possa reanimar você a continuar a caminhada, que você possa ter uma intimidade com Deus, aprender, ter uma verdadeira intimidade com Deus. Por quê? Porque os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, onde as pessoas, onde o ser humano tem tendência de se afastar de Deus, esquecer que Deus pode todas as coisas na nossa vida. E a mensagem do nosso Deus para o meu coração, para o seu coração, nessa hora, ela está registrada no livro do rei, um relato da vida, do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que Deus o usou maravilhosamente para beneficiar o avanço da tua obra e reinar sobre o povo de Israel. Veja bem, como Ezequias, todos nós adoecemos, todos nós sofremos alguma enfermidade em decorrência dos anos de vida, em decorrência da desobediência à lei da saúde, né? Então, usufruímos de coisas que venham enfraquecer a nossa saúde. Mas no relato do rei Ezequias, a gente não sabe ao fundo qual que foi a causa dessa doença, qual a consequência de que ele fez, que ele veio adoecer dessa forma. Mas Deus tem os porquês de todas as coisas, e está registrado no livro de 2 Reis, no Velho Testamento, no capítulo 20, está registrado o seguinte relato. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, no verso 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. No verso 9, respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus.
Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Somente até aqui. Meus queridos, veja bem, o rei Ezequias adoeceu e a sua doença era para a morte. Como assim para a morte? Ezequias iria morrer. Não haveria médico, não haveria remédio que poderia curá-lo. E Deus então mandou que o profeta Isaías fosse até ele e levasse uma mensagem dos céus para ele. E o profeta Isaías, chegando lá, ele disse, assim diz o Senhor, que você morrerás. Põe a tua casa, a tua vida em dias, porque morrerás e não viverás. Se fosse eu e você que estivesse deitado no leito da enfermidade e Deus mandasse um mensageiro, um profeta e falasse para mim ou para você, olha Francisco, olha Geraldo, olha Dona Maria, a senhora coloca a tua vida em dias porque tu vais morrer. Qual seria a minha reação e a sua reação diante da mensagem do céu, diante da mensagem de Deus para a minha vida? Quando Deus ele deseja, quando Deus sonha algo para mim, ele sonha o melhor. Ele quer o melhor para mim. Mas veja bem, Ezequias ele não conformou com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus, dita ali pelo profeta Isaías, vinda direto dos lábios do Senhor. Ele então virou para o canto da parede da sua cama e chorou muitíssimo. Ele disse, lembra-te, Senhor, que andei na tua presença e fiz isso e fiz aquilo, e eu sou isso, eu sou aquilo. E então orou e chorou muitíssimo. E o profeta Isaías, ao dar a mensagem inicial, ele então virou as costas e foi embora. Antes dele sair do pátio do palácio, Deus falou com ele de novo, volta lá. Volta lá e leva mais uma mensagem para o rei Ezequias. E fala com ele que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e eu curarei ele. E ao terceiro dia ele subirá para me adorar. Então o rei Ezequias, ouvindo aquela mensagem, no final da mensagem, Deus ainda, Isaías ainda complementa dizendo assim, olha, e eu acrescentarei aos seus dias mais 15 anos. Sabe, queridos, Deus não só curou o rei Ezequias, como também acrescentou à sua vida mais 15 anos. Mas antes de nós chegarmos o que aconteceu nesses 15 anos, nós vamos voltar um pouquinho atrás ali. E Ezequias pediu um sinal para Deus, para ver se realmente Deus o curaria. E que Deus o livraria do rei da Babilônia, dos babilônios. Mas o profeta Isaías então disse para Ezequias que ele iria orar ao Senhor e que o Senhor iria adiantar a sombra projetada pelo sol em relação ao relógio de Acás. Então Ezequias disse assim, não, mas adiantar é muito fácil. Mas que ele possa atrasar a sombra 10 graus em relação ao relógio de Acás. Então assim foi feito.
E o profeta Isaías disse assim, e o profeta Isaías orou ao Senhor. Então, no verso 11 do capítulo 20 está registrado o seguinte, nós já lemos, nós estamos relendo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Então, além de adiantar a sombra 10 graus projetada pelo sol, e que Ezequias achou fácil adiantar, então ele pediu que a sombra fosse atrasada 10 graus. E isso, queridos, todos os povos, os estudantes dos astros da Babilônia e de tantos outros lugares estudavam os astros e descobriu que houve um fenômeno que aconteceu naquela região e que queria saber o que realmente aconteceu. Mas quando no capítulo de Segundo Crônica, capítulo 32, o verso 31, está registrada a seguinte frase, seguinte mensagem. No verso 31 do capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, está registrado o seguinte: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Lembrando, queridos, que na cura miraculosa daquela doença que Deus havia curado o rei Ezequias, Deus também acrescentou aos seus dias mais 15 anos. E nesses 15 anos nasceu um filho de Manassés chamado, que foi colocado o nome dele de Manassés. E que foi o possível sucessor do rei Ezequias. E que foi o pior rei que Israel já teve durante o período. Tudo que Ezequias fez em favor de Deus, em favor do povo de Deus, da obra de Deus, o rei Manassés fez o contrário. Mas voltando aqui no texto que nós lemos por último, aqui no verso 31 do capítulo 32 de 2 Crônica, nós queremos ressaltar o seguinte, que quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia foram visitar Ezequias para saber o prodígio que tinha acontecido naquelas terras, diz a palavra do Senhor que Deus, nas palavras de Deus, que Deus o desamparou, quer dizer, Deus o abandonou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. A Babilônia tinha estudante dos astros, pessoas que examinavam, que era ligado aos astros. E esse fenômeno que aconteceu de adiantar a sombra 10 graus e depois retroceder 10 graus, mostrou para aqueles estudantes dos astros que algo anormal tinha acontecido. E eles foram então para Israel para saber o que teria acontecido. E Deus abandonou o rei Ezequias para provar, para que ele falasse tudo aquilo que estava no seu coração. Não que Deus não sabia, claro que Deus sabia. Mas Deus queria que ele falasse, que ele provasse, que ele vivenciasse, que ele não testemunhasse
do que teria acontecido. Na realidade, Deus permitiu que os príncipes da Babilônia fossem visitar o rei Ezequias, porque Deus queria ser testemunhado. O poder curador, o poder restaurador, o poder mantenedor de Deus deveria ser expostos ali pelo rei Ezequias para a Babilônia. O que teria acontecido com ele, a cura miraculosa e o adiantamento da sombra 10 graus e o retardar a sombra 10 graus seria um fenômeno que Deus queria que Ezequias falasse para os babilônios. Mas, queridos, eu encerro essa mensagem com a seguinte pergunta. Você tem sido uma testemunha viva do poder de Deus na sua vida? Você tem dito para as pessoas que te visitam, as pessoas que vão até você, dos milagres que Deus faz na sua vida dia após dia? Você tem testemunhado desses milagres maravilhosos que Deus tem feito na sua vida? Você, querido, querida, você é um milagre falante, um milagre que anda, um milagre que pode testemunhar. Veja bem, queridos, a mensagem é bonita, a mensagem pode converter as pessoas, a mensagem pode converter coração, mudar atitudes, mas o meu testemunho, o seu testemunho pode arrastar as pessoas para Cristo Jesus. Esse mundo não tem conserto, querido. Esse mundo não tem conserto. E nem Deus quer consertar esse mundo. Sabe por quê? Porque se Deus melhorar esse mundo, Deus vai perder o seu povo. Mas Deus conta com você para que você possa testemunhar dele na sua vida, testemunhar para as pessoas, para que as pessoas possam conhecê-lo, para que as pessoas possam desejá-lo, para que as pessoas possam anseiar pela volta de Cristo, pela volta de Cristo para tornar esse mundo no mundo melhor, querido. Esse mundo não tem conserto. As coisas que nós vivemos nos últimos dias, a pandemia que nós vivemos, o isolamento social, a quarentena, isso aí, querido, é profético. Quando houver cura para o coronavírus, vai haver um outro vírus, uma outra praga pior. Nós estamos acompanhando aí nas reportagens, no noticiário aí, que já existe uma vespa assassina na região do estado dos Estados Unidos, querido, em Washington, né? A vespa asiática assassina que pode matar um ser humano com algumas picadas. Sabe, queridos? Enquanto o mundo luta para combater esse coronavírus, esse vírus, então já existe outra praga para se tornar difícil o meu dia e o seu dia. Então, queridos, busque a Deus, sirva a Deus, seja testemunha viva dele nesse mundo, melhore a vida das pessoas ao seu redor. Fale de Jesus, viva a palavra cada dia. E que Deus possa abençoar você, abençoar a mim, e que nós possamos ser testemunha viva dele a cada dia. E que quando acometermos de algum mal, devemos buscar a Deus, que é a cura, que é o remédio, que é a solução. E a cura do rei Ezequias, não médico nenhum poderia dar. Remédio nenhum poderia dar. Mas somente Deus. Deus é a cura. Jesus é o remédio que eu preciso, que você precisa. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Deixe Jesus mover o seu coração. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. É isso aí, queridos.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós todos. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que você tenha se aproximado de Deus através dessa mensagem. Possa deixar o seu joinha aí. Se você não for inscrito no nosso canal, que possa inscrever, para que todos os próximos vídeos você possa ser as primeiras pessoas a recebê-lo. E que essa mensagem possa alcançar o seu coração, possa fazer você se aproximar de Deus, elevar você para mais perto de Deus. É isso aí, queridos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.